Saldo meus irmãos em Cristo Jesus, com a paz do nosso Deus maravilhoso. Mais um ano se passou e estamos um ano mais próximo da volta de Jesus. É uma alegria maravilhosa em saber que logo, logo iremos nos encontrar com o nosso Deus maravilhoso para vivermos a eternidade ao seu lado. Para todo aquele que estuda as Escrituras, sabe que Jesus voltará. Para quem crê, Jesus voltará. Para quem não crê, vai voltar também. Para crentes, ateus, judeus, elemitas, todos, Jesus há de voltar. E aquele que estiver lado a lado com ele vai reinar para todo sempre ao seu lado. É uma satisfação em saber que Jesus Cristo voltará logo em breve. E você é um convidado, é uma convidada a participar da eternidade com Jesus Cristo. Que neste ano possamos juntos nos dedicar mais a estar ao lado de Jesus Cristo, pois o inimigo tem buscado tragar a muitos, e o estudo da palavra, a oração, é essencial para estarmos lado a lado com Jesus Cristo. E acima de tudo, a missão de apresentar Jesus a outras pessoas que não conhecem e nem obedecem à sua palavra. E nós somos convidados a poder exatamente apresentar a sua palavra para outras pessoas. E se você tem gostado desses vídeos, apresente também a outras pessoas. Quem sabe ela esteja precisando e Jesus tocará em seu coração com essas palavras. Que Deus possa ser com cada um de nós, que as bênçãos do Eterno repousem sobre nossas vidas. E iremos ler aqui o livro de Isaías, primeiro capítulo, versículo 4, que durante toda essa semana, ao lermos o livro do profeta Isaías, esse verso se destacou maravilhosamente. E vamos extrair lições aqui para nossas vidas. E aqui diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Filhos corruptores abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Meus queridos, esse texto apresenta alguns pontos importantes. Primeiro, ai desta nação pecaminosa. Aqueles que Deus escolheu para ser povo santo ao Senhor, que era o povo de Israel, se transformaram numa nação pecaminosa. Sua impiedade se desvia à ingratidão diante das bênçãos concedidas a eles. E Deuteronômio 8, de 10 a 20 apresenta, Oséias, capítulo 2, verso 8 e 9, Romanos 1, verso 21 e 22. Ao se esquecerem de que era Deus quem lhe proporcionava todos os bens que desfrutavam, apostataram abertamente e desobedeceram. O esquecimento passivo se converteu em rebelião ativa. Deus sempre quis Israel como povo santo seu. No mesmo texto aqui, Isaías fala raça de malignos. Os que podiam ter sido santa semente, em Isaías 6:13 apresenta, se tornaram em planta produtora de fruto inútil. Abandonaram o Senhor, isto é, preferiram outro senhor, o príncipe do mal. Blasfemaram. O amor divino não se irrita. Mas Israel tinha desprezado a tal ponto a graça de Deus e desconsiderado de tal forma seus preceitos que ele, Deus, não poderia mais tolerá-los sem negar seus próprios caráter e confirmar Israel em seu mau caminho. Meus queridos, tem um comentário aqui do Espírito de Profecia,
da escritora norte-americana Ellen White, que aqui fala: a separação leva à loucura presunçosa e imprudente. O professo povo de Deus havia se separado dele, de Deus, perdido a sabedoria e pervertido seu entendimento, viam só o que estava perto, pois tinham se esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Moviam-se de maneira inquieta e incerta na escuridão, procurando apagar de sua mente a recordação da liberdade, da tranquilidade e da felicidade das quais desfrutaram em suas condições anteriores. Mergulharam em todo tipo de loucura presunçosa e imprudente, colocaram-se em oposição às providências de Deus e aprofundaram a culpa que já tinham sobre si. Davam ouvido às acusações de Satanás contra o caráter divino e representavam a Deus como se ele fosse destituído de misericórdia e perdão. O profeta escreve o seguinte com respeito a eles: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Está em Isaías capítulo 1, versículo 4. Mas tem outros comentários aqui, meus queridos, que eu gostaria de ler também. Aqui mostra a falha de Israel em realizar o plano de Deus. Deus promoveu a Israel toda a possibilidade de se tornar a maior nação da terra. Está no livro Parábola de Jesus, página 288. Quando os israelitas produziram uvas bravas em vez de fruto maduro do caráter, ele ainda indagou: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Isaías capítulo 5, versículo 2 e verso 4. Não houve nada que Deus pudesse e não o tenha feito, mas eles falharam. Foi a falta de vontade para se sujeitar às restrições e aos reclamos de Deus que os impediu, em grande parte, de alcançar a elevada norma que ele, Deus, desejava que atingissem, bem como se recebessem as bênçãos que estava pronto a lhes proferir. Patriarcas e Profetas, página 378. Em Israel, os que empregavam seus melhores esforços para cooperar com a vontade de Deus revelada obtiveram pessoalmente uma parte dos benefícios que ele, Deus, havia prometido. Assim havia sido com Enoque, em Gênesis 5, 24, Abraão, em Gênesis 26, 5, e José, com Gênesis 39, de 2 a 6. Assim foi com Moisés, do qual se pôde dizer que até o dia de sua morte não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Deuteronômio 34, 7. Assim foi com Daniel, brilhante exemplo que um homem pode se tornar, mesmo nesta vida, se fizer de Deus a sua força e sabiamente aproveitar as oportunidades e os privilégios ao seu alcance. Assim foi também com Samuel, João Batista, João, discípulo amado, em Marcos 3, 17, e muitos outros. A vida de Cristo é o exemplo perfeito do caráter que Deus deseja seu povo que desenvolva. Lucas capítulo 2, verso 52. Mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para com os seus filhos, a santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. E por que Israel falhou?
A falta de vontade dos israelitas para se sujeitarem às restrições e reclamos de Deus impediu-os, em grande parte, de alcançar a elevada norma que deviam atingir, bem como de receber as bênçãos que ele estava pronto a lhes proferir. Patriarcas e Profetas, página 378. Eles alcançavam a ideia de que eram os favoritos do céu. Parábolas de Jesus, página 294. E foram ingratos pelas oportunidades que tão graciosamente lhes foram dadas. Eles perderam o direito às bênçãos divinas por não cumprir o seu propósito em torná-los seu povo escolhido, e assim acarretaram ruína sobre si mesmo. Quando o Messias chegou, os judeus, que eram seu próprio povo, não o receberam. Evangelho de João 1, verso 11. Eles cegamente negligenciaram os textos que apontavam a humilhação do primeiro advento de Cristo e aplicaram mal os que falavam da glória do segundo advento. O orgulho lhes obscurecia a visão. Lucas 19:42. Interpretavam as profecias segundo seus desejos egoístas, porque sua ambiciosa esperança estavam fixadas em grandezas mundanas. E será que isso hoje também não acontece? Muitos, em todos os lugares, só desejam o que o mundo tem a oferecer e muitas vezes esquecem, primeiro, de Deus e segundo, do seu semelhante. Esperavam que o Messias reinasse como príncipe temporal, que viesse como libertador e conquistador, a fim de quebrar todo o jugo e exaltar Israel ao domínio de todas as nações. Não queriam tomar parte em nada do que Cristo pretendia. Avidamente buscavam o poder de seu reino, mas não estavam dispostos a se deixar guiar por seus princípios. Apegavam-se às bênçãos materiais que tão generosamente lhe foram oferecidas, mas recusavam as graças espirituais que tinham transformado a vida deles e os habilitaram a ser seus representantes. Produziram uvas bravas em vez do fruto maduro de um caráter semelhante ao de Deus. Está em Isaías capítulo 5, versos de 1 a 7. E por causa de seu fracasso em produzir o fruto que deles se esperava, perderam o direito às suas funções no plano divino. Romanos 11, 20. Deus almeja, acima de tudo, que nós sejamos representantes seus, usados pelo Espírito Santo para levar sua mensagem a toda nação, tribo, língua e povo. Dizer que ele logo, logo voltará. Israel, nação, rejeitou a Deus e hoje está aberto para todo o Israel espiritual que assim queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, assemelhar o seu caráter ao caráter de Jesus. Nós temos que ser santo como ele é santo. Que Deus possa abençoar cada um de nós e que durante esse ano que se inicia hoje, 2021, possamos estar lado a lado com esse Deus maravilhoso, pois logo, logo ele voltará. E nós não sabemos o que há de acontecer daqui para frente conosco. Mas uma coisa é certa, se nós estivermos com Jesus, não importa o que venha a acontecer, o que importa é que teremos salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos juntos orar? Deus eterno e Pai maravilhoso, muitas coisas obscurecidas vêm à nossa mente acerca do futuro, mas quero entregar, ó Deus, a cada filho teu nesta manhã em tuas mãos. Nós não sabemos o que vem acontecer, mas uma coisa é certa: se nós estivermos com a nossa vida depositada em tuas mãos, vitória alcançaremos. Perdoa, Senhor, nossos pecados em pensamentos, palavras e ações,
e tudo aquilo que impedia nossa comunhão contigo, que hoje, em nome de Jesus, venha ser retirada de nossa vida e que possamos tomar a decisão de estar lado a lado com Jesus para toda a eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, como família humana, como Israel espiritual, hoje a testemunhar de Jesus, pois logo, logo ele voltará. E dá-nos a tua graça e a tua unção para todo o sempre, em nome de Jesus. Amém.